Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, seja bem-vindo ao Mundinho da Clau e hoje é uma videoaula. Hoje a videoaula ela é focada para os meus alunos do 8º ano. No 8º ano a gente está vendo a questão do absolutismo, a questão da República Anglicana, de como a ideologia anglicana foi deturpada por Oliver Cromwell e como a monarquia voltou como a salvadora da pátria, mas voltou com uma nova roupa. Com a monarquia da monarquia absolutista, passou para a monarquia parlamentarista, tá? Então, primeiro, vamos relembrar o início desse processo, tá? Vamos relembrar como que era e como que funcionava vamos dizer assim, a monarquia absolutista na Inglaterra, tá? Para depois a gente ir para a República e em diante. Quando a gente fala de monarquia absolutista, a gente tem que, primeiro de tudo, lembrar que o rei, ele tinha esse princípio de monarquia absolutista porque tinha-se a ideia de que ele era rei por um direito divino. E tudo que era divino não era contestado, porque antes desse processo da república, da entrada de outras filosofias que vão libertar o povo da questão de um político totalitário, nós estamos saindo de um período da Idade Média. A Idade Média é o quê? É um período em que a igreja dominava tudo. A igreja cristã, vamos pôr assim, tá? A igreja dominava tudo, a igreja dominava as ciências, dominava a política, tudo. E quando ela queria justificar alguma coisa, era justificada através do quê? Foi Deus que quis. Era um direito divino dele ser rei. Então era incontestável ele ser rei. O fato dele ter nascido na família era simples e única explicação dele ser o rei, tá? Tendo isso, a gente tem que entender que existia dois poderes. Só que desses dois poderes, inicialmente, eles eram interligados, só que independentes. Interligados porque quem coroava um rei absolutista? A igreja. Só que a igreja, por mais que ela interferisse de alguma forma no que o rei absolutista fazia, o rei absolutista, ele era, como o nome já diz, absoluto. Significa que era feito à vontade dele, do jeito que ele queria e quando ele bem entendia. A igreja por si, ela era um poder paralelo, por quê? Porque a população não sabia ler, escrever e não tinha ainda sido difundida a literatura naquele tempo. Então, as pessoas, elas iam para a missa, muitas vezes assistiam uma missa em latim e não tinham, vamos dizer assim, chance de debate para tentar questionar o porquê que certas regras existiam. Por exemplo, era proibido você enriquecer. Era pecado você enriquecer. Então, as pessoas ficavam limitadas dentro dessa questão, porque elas eram cristãs, elas iam para a igreja, e por mais que elas fossem bem-sucedidas no negócio dela, que naquele tempo era 100% agrícola, elas não podiam se orgulhar daquele dinheiro ou daquele montante de riqueza que juntavam, porque era usura, eles tinham que doar para a igreja. Além de fazer doações para a igreja, em forma de dízimo, ofertas, eles tinham que pagar o quê? Impostos. Impostos em cima de impostos, tá? Vamos lembrar que nós estamos saindo do período feudal, que são grandes pedaços de chão que são destinados através do rei a um indivíduo que se torna o senhor feudal, que vai ter servos que vão trabalhar nessa terra para ele, e ele vai ter o quê? A sua maior parte do seu excedente, vamos dizer assim, dentro da economia do escambo. Não vai ter a economia do capital, do dinheiro no momento, tá? Com isso, o rei tinha poder sobre essas terras. O rei tinha poder sobre essas pessoas. E a igreja tinha poder sobre essas pessoas também. Porque muitas vezes a igreja não cobrava a oferta e o dízimo em dinheiro. Cobrava em comida, vamos dizer assim, em animais, tipo vacas, ovelhas.
E a própria igreja tinha terras. Tinha terras, tinha servos e tinha dinheiro. Então, se a gente for comparar a monarquia absolutista e a igreja cristã da época, eram poderes paralelos, porque eles tinham tanto poder material quanto poder político na vida das pessoas. Por que eu falo político? Porque, o rei fazia as leis. Só que quando a igreja fala, ei, é pecado você ter acúmulo de dinheiro, também está interferindo na forma de ver o mundo das pessoas. E com isso limita a evolução social e econômica da pessoa, tá? Então, o rei, ele estava numa base que favorecia esse tipo de poder dele. Só que o poder dele estava sendo dividido com a igreja. Então, o que a gente tem que ver aqui? Que, logicamente, se um rei absolutista, como o nome já diz, tinha o poder absoluto, ele não iria ficar muito satisfeito de continuar dividindo esse poder com a igreja por muito mais tempo. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver essa questão desse rompimento aqui. Como que aconteceu, qual foi a gota d'água, quem foi o louco que criou toda essa situação. E quem sabe assim eu tiro algumas dúvidas de vocês, tá bom, gente? Vamos lembrar, pessoal do 8º, que tudo isso tem na apostila e no caderno de vocês, que eu passei aqueles resuminhos no quadro, tá bom? Se você não é meu aluno, mas está no 8º ano e também está estudando isso, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde nos próximos vídeos, tá bom? Beijinho, tchau!